Olá, é um prazer contar com a sua audiência nesta conversa sobre um tema urgente e muitas vezes mal compreendido, a obesidade. A gente vai falar por que ela é considerada uma doença crônica, os avanços no tratamento e os riscos associados ao mercado irregular de medicamentos. Para isso, eu recebo o Dr. Luiz André Magno, diretor médico sênior da Lilly, que vai nos ajudar a entender melhor esse cenário e os riscos de usar produtos não aprovados pela Anvisa. Seja bem-vindo, é um prazer falar sobre esse assunto. Doutor Luiz, muitas pessoas ainda enxergam a obesidade como uma questão estética, de força de vontade, mas a ciência já reconhece a obesidade como uma doença, crônica, multifatorial. O que caracteriza a obesidade como uma doença e por que é tão importante mudar essa percepção? Excelente ponto, Camila. Essa é uma conversa importante exatamente porque, se nós olharmos para os últimos anos, eu acho que talvez uma das maiores evoluções que nós tivemos foi exatamente entender por que a obesidade é uma doença e ela ser uma doença. Durante muito tempo, a obesidade era tida como uma culpa do paciente, como uma falta de força de vontade, o fato dele não aderir a alguma mudança que parecia muito fácil. Eu acho que a grande evolução, quando a gente entende como uma doença crônica, é que existem fatores da fisiologia, do funcionamento do organismo que não funcionam adequadamente, que é o que caracteriza uma doença, para ela ser uma doença, e não apenas uma doença, mas uma doença crônica, Eu acho que a forma que nos ajuda a entender isso é que nós, evolutivamente, durante muitos anos, tivemos dificuldade de acesso à comida, o ser humano na sua existência. E agora a gente vive numa sociedade que a comida está disponível. E o nosso organismo, ele aprendeu a toda vez que ele começa a perder peso, ele cria os mecanismos para se defender dessa perda de peso, de defesa. Na verdade, é uma defesa para a desnutrição. Só que numa sociedade que a gente vive hoje, em que a comida está disponível a todo tempo... Estímulo, a todo momento. O estímulo é o tempo inteiro. Então, o próprio organismo faz, por essa defesa, com que a pessoa não consiga perder peso. Então a pessoa acumula peso, quando ela começa a tentar perder peso, o que acontece? O organismo aumenta a fome, muda o metabolismo, exatamente para compensar e tentar se defender dessa perda de peso. E é isso que caracteriza isso como a obesidade como uma doença crônica complexa, e que hoje nós entendemos inclusive a obesidade com comorbidades, ou seja, outras doenças associadas a ela, que são hoje identificadas cerca de 200 comorbidades associadas à obesidade. E nos últimos anos a gente viu avanços importantes no tratamento dessa doença, com o surgimento de novas terapias. Queria que você falasse um pouco o que são esses medicamentos, como eles funcionam, como eles atuam no organismo, para ajudar nesse controle mesmo, nessa defesa. Perfeito. Quando a gente antes estava falando de que é uma doença crônica, e que a gente chegava para o paciente e falava, olha, muda o estilo de vida, coma menos, coma melhor e faça atividade física. Esses elementos por si só, como a gente falou, eles disparavam essa vontade do paciente comer, como defesa do organismo. E era muito difícil, a gente sabia, já tem dados mostrando que menos de 5% das pessoas, de fato, conseguem tratar de forma adequada a obesidade, simplesmente com mudança de estilo de vida. Então essa classe de medicamentos, que foi um investimento de toda a indústria farmacêutica hoje, de uma nova classe, e essa classe que são dos incretínicos, O que são incretinas são hormônios produzidos pelo intestino. Então uma classe de hormônio que o próprio intestino, como se fosse um órgão endócrino, como se o intestino fosse uma glândula. Sim. E esses hormônios, eles atuam exatamente no que o organismo tenta nos proteger quando a gente perde peso. Então o que ele faz? Ele diminui a vontade de alimentação, então a saciedade fica... a gente atende a saciedade desse paciente, então ajuda aquele paciente que quer perder peso, porque eu consigo atuar do ponto de vista de esse paciente se sentir saciado, não só do ponto de vista do intestino, do trato digestivo, mas também do ponto de vista central. Isso é muito interessante, porque ele diminui realmente a vontade desse paciente comer. Então essa classe, e um exemplo disso é a tirzepatida, A tirzepatida na verdade é um medicamento que atua em duas incretinas. Ela atua no GLP-1, que é uma incretina, e atua também no GIP, que é uma outra incretina, trazendo esse benefício exatamente de fazer com que o paciente consiga perder o peso sem sofrer as consequências dessa autodefesa do organismo. E com todas as consequências que a gente sabe que também vão ter na obesidade, Então, quando a gente fala do paciente com obesidade, a gente está falando de um paciente que tem apneia do sono, um paciente que tem problema articular, um paciente que vai desenvolver diabetes, doença cardiovascular associada, doença coronária e uma série de doenças que hoje a gente já consegue, ao tratar a obesidade,
encarar também essas comorbidades associadas à obesidade hoje. E com todos esses benefícios que você coloca, esses medicamentos ficaram muito populares, se popularizaram. E com essa popularização também surgiu um fenômeno preocupante, né, que é o mercado irregular desses medicamentos. O que está por trás desse crescimento e como que ele afeta a saúde pública? Eu acho que você colocou de forma muito adequada, no sentido de, como era uma grande novidade, ele tomou muita visibilidade, você começa a ter o fenômeno das pessoas tentando trazer por formas não lícitas esse medicamento. E, inclusive, do ponto de vista monetário, né, de ser alguma oportunidade. Hoje a gente vê essa questão de algumas formas, né? A gente tem dois grandes problemas quando a gente fala da forma não lícita, né? A gente fala da falsificação, então é aquela pessoa que qualquer coisa que tenta imitar ou dizer que é um medicamento e não é. A gente tem o contrabando, que um pouco é junto, e a gente tem um outro fenômeno que é a manipulação em escala industrial, né? Que são problemas que vêm junto, mas que trazem o mesmo risco, porque quando nós falamos de um medicamento, e aí vamos pegar o exemplo da tirzepatida, desenvolvida pela Lilly, que ela desenvolveu a molécula desde a fase de estudos em animais, em células, 3 fases de desenvolvimento humana, tem toda uma fase de desenvolvimento. Isso é submetido à agência regulatória, ao FDA, né, na Europa, ao EMA, no Brasil, a Anvisa. A Anvisa avalia todo o nosso processo de desenvolvimento e todo o resultado dessa molécula que nós desenvolvemos, nós mostramos para a Anvisa, naquele dossiê que é submetido, como ela é produzida, né, e que aquele mesmo produto que está sendo aprovado é o mesmo que está sendo produzido e que aquele resultado que foi encontrado naquela molécula. Isso tudo é submetido à Anvisa. Quando a gente sai desse medicamento que teve a aprovação da Anvisa dessa molécula, nós estamos falando especificamente de que não existe controle. Nós não sabemos de onde vem, qual é o conteúdo, caneta, frasco, ou que está sendo oferecido para o paciente, porque não existe um mecanismo para controle como existe com o medicamento, que é o medicamento original, que é aquele medicamento que foi desenvolvido e testado e provado para a agência regulatória, que é aquele medicamento, né? Tanto do ponto de vista de resultado clínico daquilo que ele foi testado, mas principalmente como ele foi produzido e foi mantido até chegar na mão do paciente. Mas quando a gente fala em manipulação, há uma diferença, né, entre a manipulação legal feita em uma farmácia autorizada de uma manipulação em escala industrial. Queria que você explicasse melhor essa diferença, né, que a gente vê nesse mercado irregular. O que caracteriza essa prática e por que ela também caracteriza, é um risco, né, para a saúde pública e de pacientes? Existe uma legislação que permite a manipulação, mas a manipulação ela é autorizada para situações excepcionais. A gente sempre gosta do exemplo, é muito ilustrativo. Talvez aquela criança que tem uma doença convulsiva muito grave, em que os únicos medicamentos disponíveis no mercado, por exemplo, são comprimidos, em que aí a manipulação serve para essa situação. Olha, eu vou criar aquele medicamento líquido porque o que está disponível no mercado não atende aquela criança, porque ela precisa beber, tomar, e o comprimido não atende ela. Então, a manipulação que a gente chama de magistral, né, que é individualizada, ela é feita para uma situação específica de cada paciente, para cada situação específica, completamente diferente da situação que hoje nós vemos acontecer com essa classe de medicamentos. Nós temos volumes e nós temos dados hoje que desde 2023 chegaram a entrar no Brasil 28 quilos de tirzepatida. Isso seria suficiente para produzir quase 5,8 milhões de canetas de 5 miligramas de tirzepatida. Quer dizer, isso não pode ser uso individualizado, né? E aí onde é que está o risco do ponto de vista de saúde pública, que é onde entra esse risco? Quando você faz uma manipulação magistral, você está olhando em que você tem um risco para um paciente e você calcula esse risco, né? Eu não tenho tanto controle, mas eu estou pegando uma situação muito específica em que a falta de controle maior vai ser compensada por uma exposição de menos pessoas. E eu consigo fazer aquele acompanhamento, que é o que não acontece quando você tem um volume tão grande. Você não tem o controle da manipulação do ponto de vista de que como ele foi produzido, da planta onde ele foi feita foi avaliada, validada do ponto de vista de processo de como ele foi, na verdade, produzido. Você não avalia isso e você está produzindo para muitas pessoas. E é onde a gente tem um risco, e de novo, você não tem o controle se de fato aquilo que está sendo ofertado e está sendo utilizado pelo paciente é de fato o que está sendo proposto, né? E só para a gente aprofundar um pouco nisso, quais são os riscos para o paciente, né? Efeitos colaterais, riscos mais graves, falta de eficácia?
Nós temos relatos, a Lilly coletou algum desses produtos, inclusive, nós temos relatos muito variados. Nós temos desde não produto, ou seja, nada, nós temos outros produtos que não são a molécula que se dizia que não era tizepatida, nós temos casos, nós encontramos contaminação, bactérias, então a gente está falando de um produto, inclusive, que é injetável, então imagina o risco que isso traz para esses pacientes. Então, tem um risco de não efeito, mas tem um risco de efeito colateral mesmo, por não sabermos o que estamos injetando, que o paciente está injetando nele ou está sendo injetado nele, né? Já que muitas vezes esse produto é injetado por outras pessoas nesse paciente. E os riscos são muito grandes, inclusive risco de vida. É possível você ter com a utilização desses produtos por conta da falta de controle. É bem preocupante, né? Muito. E para quem busca um tratamento seguro, então, onde é possível adquirir medicamentos, né, de forma legal, confiável? Como diferenciar uma fonte segura, como farmácias, né, legalizadas, com prescrição médica, de canais duvidosos, como redes sociais, clínicas não autorizadas? Camila, essa informação é extremamente importante. A Lilly não vende a tizepatida em nenhuma rede social, não vende para nenhuma clínica. O canal hoje, que é inclusive aprovado pela Anvisa, é do produto para uso domiciliar. Então ela deve ser adquirida nas farmácias autorizadas pela Anvisa, né, onde você garante não apenas que aquele produto que está ali é o produto original, que foi o produto de fato aprovado pela Anvisa, né, e produzido pela Lilly, mas que inclusive ele foi armazenado depois da produção também de forma adequada e vai chegar de forma adequada para esse paciente, né? Então isso é importante, quer dizer, a Lilly hoje e tem se preocupado muito com isso, com essa expansão de oferta e alguns inclusive dizendo que são produtos aprovados pela Anvisa, né? Então assim, a tizepatida aprovada pela Anvisa hoje é a tizepatida comercializada pela Lilly nas farmácias. Então, clínicas, spas, redes sociais não são produtos com medicamento aprovado pela Anvisa. E se alguém entrar em contato com algum medicamento suspeito, falsificado, o que deve fazer? Qual que é a recomendação? Em primeiro lugar, se desconfiar, parar de utilizar, extremamente importante. Né, parar de utilizar aquele produto, procurar um profissional de confiança, que ele confia, acredita, profissional de saúde, médico. Isso é fundamental no primeiro momento. Se houver uma desconfiança em relação à prática do profissional de saúde, né, daquele profissional, procurar o órgão de classe, né, se for um médico, um conselho regional da região de medicina, se estiver desconfiando de como está sendo oferecido aquele produto para ele, isso é importante. Se tiver algum efeito colateral, é importante, existe o Vigimed, que é um sistema da Anvisa para relatos de eventos adversos, extremamente importante também. E nós temos o SAC da Lilly, o Serviço de Atendimento ao Consumidor, que é o 0800 701 0444, e a gente pode recolher também e a gente faz esse reporte para a Anvisa. Bom, com saúde não se brinca, informação de qualidade é a primeira forma de prevenção, né? Perfeito. Muito obrigada, viu, doutor Luiz, pelos esclarecimentos, que essa conversa sirva de alerta e de orientação também, né? Muito obrigado. Muito obrigada também a você que nos acompanhou. Até a próxima. Tchau.